Meu nome é Maitê Clivati, eu sou arquiteta e trabalho hoje, os projetos foram feitos dentro da Habitat Inspira para a parte de interiores. A minha trajetória como arquiteta começou há mais ou menos 16 anos atrás, estamos indo aí para 17 anos de carreira. Trabalhei sempre muito na área da parte de interiores, de projetos de interiores, é uma parte que eu me identifico muito e um dos motivos pelos quais me levou a fazer arquitetura. Eu gosto muito de pensar nos espaços, resolver, trazer a melhor solução para o cliente, para a pessoa que vai usar desse espaço. Então isso foi o que me levou a fazer arquitetura. E desde que me formei, a minha atuação sempre foi mais especificamente nessa área. Eu sou profissional especialista em gestão de projetos, né, o que contribui muito com os projetos que a gente trabalhou aqui com o AVA, na parte de gestão das compatibilizações. É muito importante essa sinergia entre as disciplinas aí de projetos. E também bastante na parte de biofilia e neuroarquitetura, né, que são pontos muito importantes e que as pessoas deveriam trabalhar não como uma tendência, e sim como uma premissa de projeto. Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm buscado, né, realmente resolver os seus espaços, o uso interno da sua casa, do espaço corporativo, onde a gente trabalha e tudo mais. E o ambiente planejado, né, pensado, ele vem justamente para facilitar na rotina, no dia a dia nosso, né, da quem está usando aquele espaço. Então, nós como profissionais arquitetos, a gente tem como obrigação na hora de fazer um projeto, de pensar, e além da estética, e buscar a praticidade e a funcionalidade. Então o ambiente planejado, ele começa lá no projeto, né, e a finalização dele com um ambiente pensado em texturas, tecido, tudo que você vai trazer para aquele espaço, para aquele ambiente, que são premissas de um design biofílico, vão fazer com certeza a diferença na vida da pessoa, num espaço corporativo, num consultório. Acho que isso tudo é muito importante. Eu acredito que sim, principalmente a gente vindo de uma era pós-pandemia, né? A busca pela qualificação dos espaços internos, né? A tendência é que as pessoas têm de ficar muito mais tempo em casa do que o costume era mais antigo, de a gente estar mais na rua, hoje a gente está mais em casa. Então essa preocupação com os espaços internos, da gente ter uma mobília confortável, um ambiente bem planejado, que ele seja funcional, mudou, né? Acho que as pessoas começaram a ter esse olhar e essa preocupação. E eu vejo isso com bons olhos, né? Porque nós, arquitetos, designers de interiores, a gente vem com essa premissa de realmente resolver essas questões para as pessoas, né? Então eu percebo que houve sim uma evolução, as pessoas têm procurado e eu acredito muito que a arquitetura de interiores ela deixou de ser propriamente somente para um nicho de pessoas, né? Ela tem que estar acessível para todos, sim, porque essa preocupação é um dever e a gente tem que fazer a nossa parte como profissionais. Eu me identifico muito com o estilo contemporâneo, né? Mas eu entendo que os estilos dentro da arquitetura, as pessoas, né, elas não conseguem se definir por uma coisa só. O que eu imagino muito dentro da estética é que a gente tem que alinhar um estilo arquitetônico, mas também com a funcionalidade e praticidade. Então, isso talvez seja mesclas de estilo. Então, hoje eu posso me identificar como uma arquiteta com um design mais contemporâneo, porém com premissas do minimalismo, por exemplo, que é uma arquitetura que busca muito essa questão da funcionalidade e da praticidade dos espaços. E tendo em vista isso, eu vejo que uma referência que traz muito sobre isso, sobre a preocupação do usuário nos espaços, é Lina Bo Bardi, né? Ela tem muito essa visão, a arquitetura dela retrata muito isso, né? E ela sempre buscou essa funcionalidade nos espaços. Trazendo mais para uma arquitetura atual, eu poderia dizer que o escritório do Jacobsen em arquitetura retrata muito isso também. Eles têm muito essa visão da biofilia e, como eu falei no começo, a biofilia ela não pode ser uma tendência, ela tem que realmente ser uma premissa de projeto. E eu me identifico muito, vejo que a minha arquitetura tem muito a ver com isso.
que eu acho que também é muito importante, isso é um ponto que a Mayara falou. Mais do que a gente ser definido por um estilo arquitetônico, quando a gente vai trabalhar para o nosso cliente, é muito importante a gente ter a visão do entendimento e do gosto da pessoa na hora de fazer o projeto. Porque não se trata sobre necessariamente a minha arquitetura ou o meu gosto. Eu tenho que pensar realmente no usuário, na pessoa que vai estar ali, o que ela se identifica. Às vezes o que identifica para mim, o que faz sentido para mim, pode ser que não seja para ti. Então eu preciso entender qual que é a tua necessidade, qual que é o teu gosto e levar isso para o projeto. Então eu vejo que a gente tem que ajudar tecnicamente o cliente na melhor tomada de decisão, mas o estilo, o gosto, ele tem que retratar a vida, o dia a dia da pessoa que vai habitar naquele lugar. No AVA a gente teve a preocupação desde o início que tudo que refletisse do projeto arquitetônico que o Jackson fez, né, que tem essa arquitetura, vamos dizer assim, mais industrial, moderna, que refletisse também na experiência do usuário permeando pelo prédio, né, entrando no átrio, nos ambientes, nos espaços ali de uso comum. Então a preocupação foi justamente que a gente levasse esses elementos desse estilo mais industrial moderno, com algumas pegadas mais contemporâneas, né? Mas que a gente levasse esses elementos para a parte interna do prédio também. Então a gente levou muito a questão de materialidade, o uso da pedra, o concreto, a madeira. Então tem vários elementos que a gente buscou retratar lá dentro também. E lá no início, quando a gente estava desenvolvendo os projetos, a Progete passou por um momento de transição de marca, né, de posicionamento do mercado, e veio muita preocupação da Mari e do Henrique da gente levar para o AVA essa experiência também, desse processo de transição. Então uma das premissas foi que a gente levar mais arte e musicalidade para os ambientes. Então em determinados pontos do projeto a gente conseguiu retratar isso também, né, levar esse ponto importante que o AVA veio com essa proposta diferente para o mercado, né? E então, por exemplo, na Brinquedoteca, a gente tem uma parede musical que foi pensada, veio de uma experiência lá, de uma vivência que a Mari e o Henrique tiveram, então a gente procurou retratar ali dentro também, para justamente levar essa experiência mais da arte, né, dessa convivência nos espaços. Então eu vejo que tem premissas disso e é o retrato dessa nova fase da Progete também. Participar do projeto do AVA foi uma experiência muito interessante e muito gratificante para mim. Eu conheço o Henrique de longa data, né? A gente vem trabalhando já há muito tempo e foi um prazer muito grande quando ele nos chamou para fazer a parte dos projetos de interiores, né? Então, contemplando toda a parte de área social, apartamento decorado, isso realmente reflete, é o resultado também de um trabalho, de uma parceria que a gente tem há anos. Né? E como eu falei, eu vejo que o projeto do AVA, ele vem para o mercado com uma proposta diferente arquitetonicamente falando, né? Ele tem os elementos ali do projeto mais industrial, moderno, mas também com uma volumetria diferente, né? Então ele se torna um marco aqui em Passo Fundo e isso com certeza faz a diferença na vida profissional. Então foi muito gratificante e confesso que com certeza vai ser mais satisfatório ainda ver o projeto saindo do papel, sendo executado lá na frente e poder ver as pessoas utilizando desses espaços, né? Isso tudo é muito gratificante como profissional.